Embora houvesse alguns problemas, tudo vai ser planejado principalmente. Com um sorriso no rosto, ele caminhou em direção à formação de feitiço de vedação que Kabor estava protegendo. Saia deste lugar! De repente, uma voz familiar viajou para seus ouvidos. No instante em que ouviu essa voz, 10 figuras negras apareceram e cercaram Leylin. Leylin estava muito familiarizado com o líder. Foi gigante das 1000 mãos intrometidas. Suas pernas haviam sido regeneradas e a névoa em volta dele estava mais densa do que nunca. Ao lado dele, César havia sido resgatado e estava cheio de poeira. Ele parecia estar em um estado lastimável, e olhou com ódio para Leylin. Leylin, você se atreve a nos trair. Você se atreve a trair a honra de nós magos negros. Pare! Leylin ficou um pouco sem fala enquanto interrompia o discurso de Giante. Não são magos negros um grupo de criaturas que só buscam benefícios? Desde quando houve alguma coisa sobre honra? Ele olhou para Giante, que parecia pálido. Se você quer se vingar, me diga. Não se preocupe com o fingimento. Gigante fez uma pausa, seu rosto ficando vermelho. Sim, quero me vingar. O que eu tenho aqui são magis escuros de elite, cujas conversões de essência elemental são mais de 70%. Eu admito que você é forte, mas contanto que você não seja um magus de nível 2, você definitivamente não será capaz de sobreviver ao ataque de muitos de nós magos. Gigante apontou para os magos escuros ao seu redor. Você realmente se atreveu a matar Little Boy e me tratar assim? Seus músculos faciais começaram a se contorcer. Ser tão derrotado por Leylin foi o pior tipo de humilhação para ele. Ah, eu quero matar você, tirar sua pele e fazer meu tapete. Gigante rugiu. Sua ameaça é absolutamente sem criatividade. Leylin soltou um pequeno suspiro. Apesar de ter sido cercado por tantos magos negros, ele ainda tinha vontade de escanear os olhos sobre a situação no Four Seasons Garden. Mesmo os números 2 e 3 atrás dele pareciam ser influenciados por ele, e não estavam nem um pouco preocupados. Com a adição do corpo de raios, a derrota completa do final do Four Seasons Garden parecia menos certa. Os magos escuros e claros tinham se dividido em inúmeros grupos menores e estavam lutando. No centro de tudo isso estava o grande tornado, no qual Desmundo e Kabor estavam lutando. O tornado tirânico transformou tudo, seja magia ou edifícios, em pó em um instante. No coração do tornado, 2 figuras podiam ser vistas rapidamente trocando golpes. Correntes de raios foram espalhadas por toda parte, às vezes penetrando no tornado e causando um grande número de baixas. É realmente caótico. Leylin suspirou, parecendo ter pena de César e Giante enquanto olhava para eles. Saia imediatamente e eu posso até deixá-lo sair. Você está tentando me humilhar, César e Giante falaram ao mesmo tempo. Embora eles tivessem visto quão formidável Leylin era, eles não pensavam que Leylin seria capaz de sobreviver ao ataque conjunto de tantos magos. Naturalmente, eles pensaram nas palavras de Leylin como um blefe. O gigante ficou ainda mais irritado e acenou com o braço. Ataque! Imediatamente, todos os magos escuros ao redor dele atacaram. Maldições corrosivas, mão extenuante, nuvens tóxicas, relâmpagos ácidos, cavilhas de gelo e todos os tipos de feitiços insidiosos se transformaram em raios coloridos de luz que se lançaram em direção a Leylin como uma onda. Cada ataque individual teve um poder ofensivo de pelo menos 45 graus. Esse nível de ataque era algo do nível máximo que Magus definitivamente seria incapaz de controlar. Mesmo sem poder fugir, eles seriam gravemente feridos e morreriam sob este ataque conjunto. No entanto, Leylin foi diferente. Após a modificação bem-sucedida de seu coração e a mistura de sua linhagem com a linhagem da serpente gigante Kemoen, ele estava infinitamente próximo de um Magus de nível 2, apesar de ainda não ter chegado a esse ponto. Pode-se dizer que ele foi o mais alto posto de pico Magus na história. Sombra do Domínio. Diante de tal ataque, Leylin cantou em voz alta um encantamento e fez um estranho sinal com as mãos, e então as pressionou no chão. Asterisco Veng. Asterisco um anel estranho de preto rapidamente se estendeu por todos os lados com Leylin no centro, cobrindo instantaneamente centenas de metros.
Este foi um ataque do tipo de domínio que Leyline havia inventado estudando sombras. Embora o efeito não pudesse se comparar com a verdadeira magia específica do domínio, seu poder was ainda bastante semelhante. No livro da Serpente Gigante, o grande Magus Serão menciona uma vez que magos de alto escalão tinham uma habilidade que poderia afetar grandes áreas. Eles foram capazes de controlar um grande território e suprimir as habilidades inatas de qualquer mago com uma habilidade menor do que eles, fazendo com que o poder dos magos de nível inferior dentro da área se enfraquecesse. Se um Magus tivesse um ranking alto o suficiente, eles poderiam até criar suas próprias leis dentro do domínio. Pode-se dizer que, em um domínio próprio, um Magus altamente classificado era basicamente uma existência divina. Leyline obviamente ainda precisava atingir esse nível. O domínio das sombras que ele criou era apenas uma imitação que nem sequer teve o efeito de suprimir as habilidades dos magos. Tudo o que fez foi ampliar seus próprios ataques, mas isso também representou sua ambição. Domínio das sombras. Grau 1 Efeitos de ataque na área. Produz instantaneamente um domínio sombra de 100 metros por 100 metros, no qual a agilidade do corpo do hospedeiro é aumentada em 30%. A taxa de recuperação da força espiritual é aumentada em 10% e a resistência aos elementos é aumentada em 10%. Duração: 5 minutos. Consumo: 15 força espiritual e 15 poder mágico. Em um piscar de olhos, a escuridão consumiu os magos negros ao lado de Leyline. Todos os tipos de ataques mágicos desapareceram silenciosamente após o aparecimento da sombra. Nenhuma única onda de energia foi produzida. Imediatamente depois, como um peixe na água, Leyline parecia se tornar o rei do diabo da noite. Ele começou a colher as vidas dos magos dentro do domínio. Os gritos baixos e horríveis de exclamação foram ouvidos na escuridão. Em apenas 10 segundos, as sombras nessa área recuaram e voltaram aos pés de Leyline. Os magos negros que o rodeavam estavam em estado de choque, suas emoções congeladas em seus rostos. Asterisco pu. Asterisco Uma corrente de ar passou e um som foi ouvido. Um mago na frente de Leyline explodiu em espuma. Asterisco pu. 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 Asterisco Como se causasse alguma reação em cadeia, os magos negros explodiram um por um, transformando-se em polpa de carne humana. Névoa de sangue vermelho brilhante invadiu essa área. Dentro da névoa de sangue, ainda havia duas figuras que não estavam mortas. Eles eram o César e o Gigante, que faziam parte de um único espírito que havia sido dividido em diferentes corpos. Eles estavam agora cheios de feridas que pareciam ter sido causadas pelo metal cortando sua carne, o sangue morrendo em suas roupas enquanto eles desmoronavam em uma pilha inconsciente. Leyline ainda não era um Magus de nível 2, afinal de contas, e não queria atrair a atenção de Cabor. Se Cabor decidisse desistir de seu oponente atual e decidisse causar-lhe problemas, seria uma grande dor de cabeça para ele. Por isso, Leyline escolhera deixá-los vivos. Bola de fogo latente. Vendo as elites dos magos negros tendo sido atendidas em um instante, quer se tratasse dos magos escuros ou claros, ninguém se atreveu a provocar Leyline, e eles chegaram a um entendimento tácito, deixando a área imediatamente. Eles deixaram este lugar para Leyline. Leyline chegou ao local onde Cabor havia montado a capa preta e levantou a mão, uma bola de fogo preta do tamanho de um punho na palma da mão. Gol! Leyline fez um movimento de arremesso, e uma bola de fogo preta atravessou o ar, colidindo contra a camada e começando a queimar. Gotas de líquido preto derreteram na camada e foram rapidamente evaporadas. O controle de Leyline sobre sua força espiritual era agora extremamente refinado. Em suas mãos, a bola de fogo latente foi capaz de ter uma imensa força destrutiva, e até mesmo atacar enquanto não fazia nenhum som e limitava seu poder. Asterisco por. Asterisco A camada negra continuou vibrando e foi incapaz de suportar o ataque, quebrando-se em pequenos pedaços e revelando a formação do feitiço de vedação dentro dele. Devido à atenção especial de Cabor, um Magus escuro de nível 2 colocou em proteção a área na qual a formação da magia de selagem estava perfeitamente bem, apesar do ataque anterior de Leyline. Pode-se até ver um traço circular no chão quando os limites da camada se romperam. O corpo central da consciência do portão para o plano secreto. Os olhos de Leyline não viram mais nada.
Ele se concentrou nas chamas de ouro branco do núcleo dentro da formação do feitiço de selamento, os olhos revelando seu encantamento por ele. Vá de acordo com o plano original. Ele falou com o número 2 e o número 3 atrás dele e se dirigiu para a formação de feitiços. Entendido, mestre. Número 2 e número 3 se entreolharam. Aos olhos deles, podia-se ver uma expressão resoluta e até uma preparação para morrer. Como escravos ligam espiritualmente para Leylin, mesmo que Leylin quisesse que eles cometessem suicídio, eles o fariam sem escrúpulos. Em seguida, cada um deles produziu um cristal carmesim em forma de diamante. Para a glória do mestre! O número 2 e o número 3 rugiram e quebraram os cristais. Uma tela carmesim emergiu dos fragmentos do cristal e encapsulou a área abrangida pela formação da magia. Esses 2 cristais carmesim eram na verdade formações de magia de uso único. Julgando o poder defensivo da tela carmesim, pode-se dizer que isso foi muito valioso. Vou. Como os uivos de um espírito de luto, ou talvez os lamentos do sofrimento, os gemidos de tristeza que vinham do espírito soavam em toda a sede do Jardim das 4 Estações. Junto com o som, minúsculas runas negras apareceram nos prédios ao redor deles. Essas runas se retorciam aqui e ali como pequenos girinos ou cobras estendidas, vendo-se muito misteriosas e estranhas. As runas se reuniram e eventualmente formaram uma formação mágica em larga escala. A formação de feitiços tinha um alcance bastante amplo e incluía basicamente toda a sede. Quer fosse a área defensiva na linha de frente ou a entrada do avião secreto na parte de trás, todos estavam cobertos por essas runas negras. Fluxos de luz negra se combinavam constantemente, devido às contínuas batalhas, até mesmo algumas camadas da terra eram arrancadas. No entanto, esses riachos negros se organizaram e imediatamente preencheram as crateras. Essa formação maciça de magias foi imediatamente ativada.